Bom dia, irmãos. Filipenses, capítulo 4. Estamos estudando aí a carta de Paulo aos Filipenses. Quero saudar os irmãos com o que está escrito no verso 23 do capítulo 4. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém, vamos lá. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja em 2006, tinham várias crianças como aqui hoje, muitas crianças. E o tempo vai passando e hoje eu vejo, estava olhando ali, as crianças cantando aqui, dançando. Muitos daqueles que estavam ali como crianças hoje têm ministrado na vida das pessoas, seja nas células, nos encontros de jovens, adolescentes, na música, seja tocando ou cantando. Como o Dinho falou aqui, foi muito feliz que é o futuro da igreja. São as novas gerações. Outros vieram antes de nós. Lembro-me também daqueles que estavam aqui quando eu cheguei e hoje já não estão mais. Muitos estão na glória com o Senhor. E Paulo trabalha isso com a igreja de Filipos, essa continuidade. Paulo foi o fundador daquela igreja. E ele escreve para eles, dando vários conselhos, elogiando coisas boas que eles aprenderam, práticas que eles tinham, mas também alertando do perigo que há de pessoas, muitas vezes, mal intencionados que chegam e começam a fazer parte da comunidade. Paulo tinha moral para falar para eles tudo o que ele falou, tudo o que ele escreveu aqui. Afinal, ele começou aquela obra. Se você for ver lá em Atos, lembrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, não precisa abrir lá. Ele, na sua viagem missionária, ele queria ir para um lugar. À noite ele teve um sonho com um jovem da Macedônia pedindo que eles fossem para lá. E Paulo obedeceu e ele foi. E quando chegou naquela cidade, começou ali a falar para as pessoas do Evangelho, das boas novas. Chegou num lugar lá próximo do rio, encontrou algumas mulheres com quem eles começaram a conversar. Ali encontraram uma mulher chamada Lídia, que creio que foi a primeira mulher a fazer parte da igreja ali de Filipos. Então, ele, naquela cidade, pregando, falando do amor de Cristo, do Evangelho, eles libertaram uma mulher que era escrava dos demônios. Ela tinha um espírito de adivinhação e os seus donos lucravam com ela. Ela vinha atrás falando, esses homens são verdadeiramente homens que servem ao Senhor. E Paulo virou e mandou que o espírito saísse dela. E ali eles perderam o lucro. E os donos começaram a reclamar, algumas pessoas começaram a caluniar que eles estavam fazendo coisas, ensinando coisas que não são costumes daquela cidade. Se reuniram ali com os magistrados da época, sem um julgamento, açoitaram Paulo e Silas, na frente de todo mundo. Mandaram eles presos, onde eles ficaram presos num tronco. Talvez você nem imagine o que é ficar preso num tronco, preso numa sala, numa cela, já é difícil. Imagine num tronco. Se você tiver sede e quiser tomar uma água, você está privado, não tem como. Se você quiser fazer as suas necessidades, seja um ou dois, não tem como, você está preso. Paulo passou por todas essas coisas, mas mesmo assim eles não estavam murmurando. À noite eles estavam louvando ao Senhor, e os presos todos ali ouviam eles louvando ao Senhor, apesar do que tinha acontecido com eles. De madrugada, você conhece a história, deu um terremoto, abriu todas as celas, e o carcereiro, que devia estar atento, estava dormindo, acordou assustado, pensando que tinham fugido e ia tirar a sua vida, e Paulo falou, não faça isso. E ele perguntou para Paulo, provavelmente ele deveria estar escutando também eles louvando, até um certo momento. Que farei para ser salvo? E Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E naquela noite, o carcereiro lavou os vergões
das costas deles. Paulo ministrou para eles, e ele foi batizado como toda a sua casa. E assim começa a igreja. E Paulo segue em frente. Então ele tinha moral para falar, para aconselhar. Não é como hoje que nós vemos aí na era moderna o tal do coaching. Qualquer Zé aí diz que é coaching e está ensinando alguma coisa, muitas vezes na internet. O cara não tem base nenhuma de nada. E vou além ainda, algumas igrejas têm pessoas muito jovens, sem experiência nenhuma, às vezes querendo aconselhar os outros. Eu sempre converso com o irmão que estou olhando para ele disso. O cara que, como diziam nossos avós, praticamente acabou de sair das fraldas, querendo ensinar alguma coisa para alguém. Então, muitas vezes você vê o irmão na igreja, a irmã, principalmente o irmão de cabelo branco, você pode saber que ele provavelmente tem alguma coisa que ele já viveu para ensinar para você. Não é porque ele fala assim, eu acho, ele viveu. E Paulo tinha essa vivência para falar com os irmãos. Quero falar de uma ilustração que eu vi essa semana, muito boa. Certa vez um pregador mudou-se para uma cidade do Texas. Poucos dias depois que chegou, teve que ir de ônibus da igreja até o centro da cidade. Quando se assentou no fundo do ônibus, descobriu que recebeu 25 centavos a mais no troco da passagem. E pensou, é melhor eu devolver os 25 centavos. Mas eu vou ter que ir lá na frente devolver, já estou sentado. Esquece, o que são 25 centavos? A mais ou a menos não faz diferença. Quando ele estava próximo do ponto em que ele desceria, aquilo veio de novo à sua mente e ele pensou, vou devolver os 25 centavos. Devolveu os 25 centavos para o motorista e disse, o senhor me entregou troco a mais. E o motorista sorrindo respondeu, você não é o novo pregador daquela igreja que fica na frente do ponto de ônibus? Eu tenho pensado em ir até lá para te ouvir. Eu apenas queria ver o que você faria se eu lhe desse troco a mais. Quando o pregador saiu do ônibus, agarrou-se literalmente ao primeiro poste que viu e exclamou, meu Deus, me perdoe, eu quase vendi o seu filho por 25 centavos. É uma historinha bem simples, mas nós temos que pensar nessas coisas. Será que em algum momento, com atitudes, nós não estamos também vendendo o Senhor? E Paulo trabalha isso com os irmãos filipenses, os valores. Outra coisa, uma característica muito importante que eu vejo em Paulo é a gratidão. Paulo é grato por tudo aquilo que as pessoas fazem para ele. Se você ler as cartas, muitas vezes ele é duro no que ele fala, mas ele é grato a tudo aquilo que fazem para ele. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, vamos ler do verso 10 até o verso 23. Normalmente é água, hoje vem algo diferente. Deus abençoe o irmão. Vamos ser gratos. Verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto de ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizesse bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica.
Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado a glória para todo sempre. Amém. Saudai os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Paulo, já no verso 10, ele fala que o motivo da alegria, da felicidade dele, não foi somente pelo que ele recebeu, mas por eles não terem abandonado. Ele vai falando mais à frente ali que em outra ocasião, também em Tessalônica, por 2 vezes eles mandaram oferta para Paulo. Eles se preocupavam com Paulo. Eles tinham compromisso com Paulo que estava no campo. Agora Paulo estava preso. E mesmo assim, eles continuavam fazendo o seu melhor para ajudar e amenizar a situação de Paulo lá onde ele aguardava o seu julgamento. Não sabia se seria solto ou seria executado. Eu coloquei o tema desse sermão como vivendo com o favor de Cristo. Paulo sabia viver com o favor de Cristo. Nós hoje também temos que viver com o favor de Cristo. O que é favor? Aquilo que você não merece, que é feito de graça para você. Os filipenses eram uma igreja pobre financeiramente, mas eles eram ricos em contribuir, eles sabiam contribuir. O contentamento de Paulo não está no que ele ganhou, na provisão, mas sim no comprometimento dos irmãos de Filipos, na fidelidade desses irmãos. Jesus, certa vez, estava observando as pessoas colocando ofertas na caixa da oferta no templo. Ele estava próximo ali observando. E ele via que várias pessoas colocavam uma quantidade enorme de valores naquela caixa. E ele observou que uma senhora chegou com 2 moedas. Ela se aproximou e colocou as 2 moedas na caixa. Jesus, observando isso, ele disse: essa mulher deu mais que todos os outros, porque os outros estavam dando daquilo que estava sobrando. Ela, na sua pobreza, deu o único sustento que ela tinha. É o que acontece aqui, para você entender, nessa situação da igreja, uma igreja pobre que não abandonou a Paulo. Ele chega a falar no texto que poucos se associaram com eles, a não ser os filipenses, que mandaram uma oferta. Uma igreja pobre financeiramente, mas rica no contribuir. Ele conhecia a realidade daqueles irmãos, porque de fato ele esteve com eles, ele criou aquela igreja. O contentamento é uma atitude que se aprende, e nós vemos isso quando Paulo fala no verso 11. Deixa eu pegar na outra versão aqui. No verso 11, ele diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós vemos que é possível aprender a viver contente, porque Paulo diz que ele aprendeu a viver contente como? Em toda e qualquer situação. Tem gente que só está contente quando tudo vai bem. Tem até um louvor chamado O Carpinteiro,
que ele canta: quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, Jesus Cristo é o amigo principal. E Paulo diz que aprendeu a viver. Ele não é assim, ele aceitou aquela situação, não, ele aprendeu a viver, é isso que ele diz para os irmãos. E nós, crentes modernos, temos que aprender com Paulo. Aprender também a viver contente com aquilo que nós temos. Porque nós estamos, parece que sempre numa busca constante, que nós queremos mais, mais e mais. Jesus, com seus discípulos, certo dia, alguém perguntou para ele o que eles receberiam. E Jesus começou ali a ensinar para eles. Falou dos lírios do campo. Falou de coisas que eles conheciam. Ele diz para não ficarem preocupados com o que vão beber, o que vão comer e o que vão vestir. Hoje, se nós formos reescrever o texto, talvez a gente tivesse que atualizar e colocar o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir e o que vou ostentar. Porque hoje nós vemos que, infelizmente, no mundo que estamos vivendo, é muita ostentação. Ostentação de coisas que conquistamos, mas muitas vezes nós vemos ostentação de coisas que nós nem temos, mas nós fazemos de conta que temos, para ostentar. Às vezes as pessoas vão num show ou num lugar bacana e eu fico observando. Elas se preocupam mais em filmar e tirar fotos do que curtir aquele momento. Às vezes está com a família numa mesa ali, em vez de guardar o celular, não, foto e publicando na rede social. Então hoje seria o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos e o que ostentaremos. Nós temos que aprender com Paulo, aprender a viver contentes com aquilo que temos. Podemos conquistar, sim, mas não podemos ficar tristes porque não temos algo. Nós temos que viver contente com aquilo que Deus nos tem dado. Paulo aprendeu a viver com as oscilações da vida. E hoje não é diferente, as oscilações da vida continuam. Tem momentos que está tudo bem, tem momentos que está tudo mal. E nós temos que passar por eles. Por isso, a importância de ter comunhão com os irmãos. Que muitas vezes você está fraco, o irmão pode te ajudar. Muitas vezes o irmão está fraco, você pode ajudar o irmão. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Aí Paulo falando da situação dele para os irmãos. Quando você fala em sobrevivência, ele está falando ali que ele aprendeu a sobreviver, ele aprendeu a viver com o que ele tem na dificuldade, e nada disso impediu ele de que fizesse aquilo que ele mais buscava, que era levar o evangelho e alcançar outras pessoas. Antes, todos sabem da história dele, era perseguidor da igreja, agora ele se entregava, ele se gastava a cada dia em prol do evangelho, que antes ele perseguiu. Ele não entendia, tanto que quando ele se converteu, foram como se escamas tivessem caído dos seus olhos. E ele realmente começou a entender e a enxergar a realidade do evangelho. Quando se fala em sobrevivência, no passado muitos falavam assim, quem sobrevivia era sempre o mais forte. Aí chegaram à conclusão que não é o mais forte, é o mais inteligente que vai sobreviver. E depois vem o Charles Darwin e disse, não, quem sobrevive é o que melhor se adapta ao meio. E é de fato. Mas Darwin viveu ali, até anotei, de 1809 a 1882. Paulo, lá no ano 50, já sabia isso aqui. Ele já sabia que quem sobrevivia era o que melhor se adaptava. Nós temos que aprender a ser adaptável às situações. Seja nos problemas, na saúde, nos negócios, nós temos que nos adaptar. Quantas empresas nós vemos
que com o passar dos anos acabaram fechando, porque não se adaptaram. Quem estudou administração sabe disso. Muitas delas deixaram de existir porque não se adaptaram às mudanças e ficaram para trás. Hoje a gente vê, tudo é feito de maneira digital. Não sei o quê. Eu tenho meu chefe lá, ele é super digital, qualquer coisa, celular. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir não sei o quê. Eu vou consultar. É tudo no celular. Se a tua empresa não estiver lá, você vai ficar para trás, infelizmente. Então nós temos que aprender a nos adaptar. E a igreja também tem que se adaptar. O evangelho é o mesmo, mas nós temos que nos adaptar às mudanças. Vamos supor, hoje nós somos livres, podemos ficar aqui com a porta aberta, portão aberto, falando do evangelho. E se um dia disserem que não pode, nós vamos ter que nos adaptar. Outros irmãos pelo mundo estão se adaptando. Verso 13. Verso 13, Paulo diz assim. É o verso, vamos dizer assim, mais mal interpretado da Bíblia. Já falamos dele várias vezes, né? Pessoas que nem conhecem o Evangelho, não conhecem a Bíblia, às vezes fala isso de boca cheia, mas não entende o contexto que Paulo está falando. Paulo diz no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Só um pouquinho, deixa eu tentar organizar aqui, eu tenho que me adaptar aqui também. Aí, agora deu. Esse versículo é o mais usado erroneamente por grande parte das pessoas. Parece que a pessoa usa esse verso quando ela é barrada ou alguém fala para ela, não, você não pode, não tem como. Aí a pessoa se enche vamos dizer assim, de um poder que ela não tem e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Enche a boca, fala fofo. Mas não é isso que o verso está ensinando. O que Paulo falou até agora? Que ele aprendeu a viver contente com o que tem, ele aprendeu a viver na pobreza, na riqueza, na humilhação, na fartura. Ele aprendeu a viver na abundância e na escassez. E agora ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você entende o que ele falou antes, a compreensão do versículo começa a se tornar diferente. Quando você pinça somente ele, parece que é uma coisa assim, tipo aquele cara mimadão assim, fala, não, você vai ver só, eu vou conseguir, meu pai vai me dar. Não é isso. Quando você ouvir alguém falar esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, eu aconselho você a fazer algumas perguntas para a pessoa. Primeiro, perguntar para ela, você sabe quem escreveu isso? Segunda pergunta, você sabe onde estava a pessoa que escreveu isso? Onde ele estava no momento que ele escreveu essa carta? Preso. Preso, preocupado, porque ele não sabia se ele seria solto no julgamento ou seria condenado. E ali a condenação não era permanecer preso como hoje, era morrer. E foi o que aconteceu com ele depois. Você sabe onde essa pessoa estava quando ela escreveu isso? Outra pergunta para fazer. Você sabe o que aconteceu com a pessoa que escreveu isso? E talvez você possa perguntar, você sabe outras coisas que essa pessoa escreveu? Quer ver só? Eu não sei se os meus auxiliares lá estão colocando. Tem como colocar aqui o verso 13 na versão, nova tradução na linguagem de hoje? Aí eles vão ter que se adaptar lá também. Tá vendo? Às vezes vem coisas, né? Eles têm que correr atrás. Olha lá, eles são... Muito obrigado, irmãos. Benção, hein? Olha como muda na versão de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece, a gente lê aqui. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mudou um pouquinho ou não a compreensão? Vamos fazer algo melhor. Tem uma vírgula lá. Depois da vírgula, vamos fazer uma pergunta. Posso enfrentar qualquer situação? Resposta.
com a força que Cristo me dá, posso enfrentar. É isso que Paulo está falando. Com a força que Cristo me dá, apesar de tudo que está acontecendo, da dificuldade, da privação, do medo, eu posso enfrentar qualquer situação. É diferente do cara que está numa boa, querendo ser promovido, ou alcançar alguma coisa, ou conquistar alguma coisa, falando assim, você vai ver, só eu vou conseguir. Posso enfrentar qualquer situação? Com a força que Cristo me dá, eu posso. Pode ser uma doença, pode ser uma perda. Tem irmãos aqui que tiveram grandes perdas. Tenho certeza que só puderam enfrentar com a força que Cristo deu para eles. Se você pensar um pouquinho, você vai lembrar de alguns. Como foi pregado semana passada, é aquilo que excede todo o entendimento, que faz com que a pessoa supere, siga em frente. Não é que ela esquece, mas ela segue em frente, porque Cristo vai ajudar, vai auxiliar. Nós, como cristãos, precisamos aprender a enfrentar essas oscilações da vida. Elas vêm para todo mundo. Às vezes o nosso problema, sabe qual é? As circunstâncias materiais, elas estão em primeiro lugar na nossa vida. Por mais que a gente fale que não, primeiro lugar é o Senhor. Não. Falou que vai perder o emprego, que vão cortar lá, quem é servidor público, vão cortar tal gratificação. Meu Deus, já começa a sofrer, já começa a ter pesadelo de noite. É com a força que Cristo me dá que eu consigo enfrentar qualquer situação. Não é com a minha força, não é com a minha inteligência, não é com o que eu tenho, não é com o que eu conquistei, mas é com a força que Cristo me dá. Mesmo sabendo viver em toda e qualquer situação, o missionário se alegra por saber que a igreja participa junto com ele das perdas e dos lucros. Vamos ver isso nos versos 14, 15 e 16. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Para Paulo, os irmãos de Filipenses não eram vistos somente como mantenedores do seu ministério lá fora. É o que ele escreve ali. Ele escreve, vocês se associaram, é como sócios. E o sócio, quem sabe disso, e já teve empresa, ou teve sociedade com alguém, você sabe que é nas duas coisas, no lucro e nas perdas. Você tem que dividir isso. E Paulo fala, vocês se associaram comigo. Ele chega a falar que ninguém ajudou, a não ser eles. Paulo é grato, lembra a eles a importância deles para o Evangelho. Às vezes você vem aqui e fala assim, mas eu só tenho um pouquinho e tal. Aprenda uma coisa, o que Jesus estava olhando não é a quantidade, mas é aquilo que você propôs no seu coração. Não é isso que o mestre ensinou? Deus ama quem dá com alegria, conforme propôs no seu coração, não com pesar. Eu vejo as crianças, se você der uma moeda que seja para uma criança, ela vem feliz aqui e fica ali esperando a oportunidade dela de colocar ali. É isso que Paulo está falando, ensinando para os irmãos. Não é a quantidade, é o amor que você está colocando, porque é entre você e Deus o que você faz para o Evangelho, seja oferta ou qualquer outra coisa, enviar um recurso para alguém que está necessitando. Paulo está falando dessa característica da igreja, e ele está sendo agradecido e mostrando para eles que eles entendam a importância disso para o Evangelho. Não desista,
do propósito que você fez. É uma verdade bíblica. Quem dá, recebe. Provérbios 11, 24 e 26. Você consegue colocar Provérbios 11 aqui no telão também? Aproveitar lá o serviço importante que esses irmãos fazem também. Paulo não tinha, o pessoal colocaram para ele na tela, né? Ele tinha que lembrar muitas vezes de cabeça, não tinha nem onde estava escrito, disponível ali no físico. Vamos ler. 11, 24 e 26. Olha só. Quem reparte generosamente seus bens vê as suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará na pobreza. 25. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. 26. O povo amaldiçoa o comerciante que esconde a mercadoria, mas abençoa quem vende o alimento na hora da necessidade. No 24 lá de novo. Olha só, quem reparte generosamente seus bens, vê as suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. É um ensinamento, é um preceito bíblico. Se não fosse assim, não estaria escrito. E as pessoas fazem o quê? Muitas vezes, já falei isso para vocês, mas se eu der, eu vou ficar sem. Lógico, você não vai fazer loucura, mas ali existe algo que está escrito, que é um preceito, é uma verdade bíblica. A igreja mandou para Paulo recursos além do que ele precisava. Ele diz isso no texto. Estou suprido, com sobra. Eles foram além. Eles descobriram ali em Tessalônica que Paulo estava passando por dificuldades. Eles mandaram além. Eles entendiam e eles sabiam socorrer o missionário. Não deixaram ele lá, abandonado à própria sorte. Ele que se vire lá. E Paulo se virava. Nós sabemos que tinha momentos que não tinha oferta, ele fazia o quê? Aquilo que ele sabia, construía tendas. Ele não ficava falando, agora eu vou ter que ficar parado porque não está vindo recurso, eu vou ficar aqui balançando na rede até chegar alguma coisa. Não, ele não parava, ele seguia em frente. Tanto que o seguir em frente dele fez com que ele fosse preso. Mas ele não pararia, mesmo que alguém falasse, ou você para ou você vai preso. Ele iria preso da mesma forma. Então, eles são sócios de Paulo. Paulo não esperava por um salário. Ele queria que os frutos daquilo que era feito para o Evangelho fosse acreditado na conta das pessoas. Como a palavra disse ali, aquilo que você fizer de bom para o Senhor vai voltar para você. Vai ser acreditado na tua conta. De que forma que vai voltar? Aí é com o Senhor, fica tranquilo. Eu sempre tenho falado para os irmãos que eu prefiro receber a recompensa do Senhor. Eu nunca fico triste, porque se eu fiz alguma coisa, alguém não agradeceu ou não reconheceu, eu fico bem quieto na minha, porque eu espero a recompensa do Senhor. Porque o próprio Jesus falou, se você fizer alguma coisa, alguém te chamar lá e te elogiar, aquela vai ser a tua recompensa. Entre um elogio e a recompensa do Senhor, sempre vou preferir a recompensa do Senhor. Tanto às vezes você pode estar com o coração triste, até amargurado, pensando, nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa, eu fiz tanto por tal ministério, ninguém agradeceu, nem falaram no meu nome. Eu conheci um senhor, um excelente construtor, ele já foi para a glória, meu irmão. E uma vez conversando com ele, ele tinha abandonado a igreja dele. Ele construiu um templo mais ou menos do tamanho desse daqui. Ele e os irmãos da igreja. Um dos melhores pedreiros que eu conheci, além do Alevino. Receba, irmão, receba. E ele falou assim, que eles construíram a igreja com muita dificuldade, 8 meses trabalhando ali, um serviço voluntário.
E no dia da inauguração, eram essas igrejas que têm denominação, que tem vários templos e tal. No dia da inauguração, vem o presidente lá não sei de onde, e vem o ministério de não sei o quê, vem um monte de gente, e deram o microfone para todo mundo, e falaram e tal, e nem lembraram dos irmãos que trabalharam ali na chuva, no sol, no frio, com o pé cheio de barro, cansado muitas vezes, nem tocaram no nome deles, não lembraram. E esse irmão, que eu conversava bastante com ele, me contou isso. E ele falou que saiu da igreja, ficou tão aborrecido com isso, se sentiu tão desapontado. Isso aí que a gente conversou alguma coisa nesse sentido. E ele nunca mais voltou para lá, ele congregava em outro lugar. Era um irmão que conhecia a palavra, ensinava na escola dominical lá. Excelente pessoa. Mas ele não entendeu esse preceito. Me coloca no lugar dele e ficaria bem quietinho. Nem lembraram do meu nome? Graças a Deus. Vou receber do Senhor a recompensa. A recompensa do Senhor é muito melhor do que a recompensa dos homens. Eu não sei o que você pensa, às vezes você gosta desse negócio, de ser reconhecido, de receber um certificado e tal. Eu trabalho numa instituição que às vezes... Bom, deixa para lá. Muitas pessoas recebem as coisas, você fala assim... Lembra aquela propaganda do Tang antigo? O pessoal mais antigo lembra, né? Que o mordomo falava assim, ele não merece. Depois pesquisa no YouTube a propaganda antiga do Tang. Muitas pessoas não merecem aquilo que estão recebendo. É só troca de favores, falsidade. Às vezes a pessoa chega e fala assim, ai, você está tão bonita. Você olha assim, mas não está. Mas, né? Então, mas Deus nunca fica devendo nada para você. Fique tranquilo. Se talvez até hoje você esteve aborrecido por algum motivo, fica tranquilo. Deus vai acreditar na tua conta tudo aquilo que você fez. Ele não deve nada a ninguém. Quero ler para vocês uma história, talvez vocês até conheçam, mas ela tem a ver com o que eu estou falando. O tema é quem dobrou o seu paraquedas hoje. Charles Plumb era piloto de um bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb saltou de paraquedas, mas foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando a sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. O homem disse, bom dia, você é Charles Plumb. Era piloto no Vietnã e teve o avião derrubado, não é mesmo? Plumb respondeu, sim, como você sabe isso? Eu servi no mesmo porta-aviões, era eu quem dobrava o seu paraquedas, parece que ele funcionou. Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu, claro que funcionou, caso contrário eu não estaria aqui hoje, muito obrigado pelo seu serviço. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir. Lembrava-se de por quantas vezes ele havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem bom dia. Ele era um piloto arrogante e aquele sujeito era um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente na embarcação, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que muitas vezes ele nem conhecia. Depois desse encontro, Plumb inicia suas palestras perguntando à sua plateia, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, durante a semana, durante os meses, seja físico, emocional, mental e espiritual e muitas vezes até financeiro. Precisamos aprender e ter gratidão por todos que fazem parte da nossa equipe. Paulo sabia fazer isso. Os irmãos de Filipos também. Eles entendiam a importância de ter uns aos outros.
Paulo não se vangloriava dos seus feitos, do trabalho que ele realizava. O que ele desejava é que tudo que acontecesse, os frutos, as pessoas que se convertessem, isso fosse acreditado na conta desses irmãos que estavam por trás, amparando e ajudando para que ele seguisse em frente e não desistisse. Verso 18. Recebi tudo o que tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós vemos aí o respeito e a gratidão de Paulo pelos donativos. Ele chega a dizer ali que era como um perfume agradável a Deus aquilo que eles estavam fazendo. E era de fato. Não era, entender que não tinha com o dinheiro que ele recebeu, mas com a atitude do coração dos irmãos, a forma como que eles levantaram aquele recurso para mandar para Paulo. Eles entendiam a importância daquilo que eles estavam fazendo. Paulo não tinha de onde resolver, mas ele necessitava que chegasse até ele. E ele disse que foi suprido além daquilo que precisava. Aqui tem algo importante nessa questão de ajudar e ser ajudado. Às vezes, quando você precisa de ajuda, seja humilde, aceite ajuda. Porque se alguém enxergou que você está precisando, é porque de fato você está precisando. Talvez é uma pessoa mandada pelo Senhor e você está retendo a bênção do Senhor. Não sei se por vergonha ou por algum outro motivo, mas se você precisa de ajuda, aceite ajuda. Não seja arrogante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de você ajudar alguém, seja da forma que for, e quando aquilo acontece, aconteceu comigo, parece que eu fiquei muito mais feliz do que a pessoa que estava sendo ajudada. Por que isso? Porque isso é uma condição natural de nós, como seres humanos, está no nosso DNA. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus se alegra quando você entende que o outro está precisando e você entende que você pode ser o canal de bênção para ajudar o irmão. Então, essa questão de ajudar, ela é muito importante. Por quê? Você, muitas vezes, vai ficar feliz porque conseguiu ajudar, porque pôde ajudar. Quem recebe, fica feliz porque recebe aquilo que precisa, que necessitava. Imagina uma pessoa, como foi falado agora, que está vindo de outro país, chega aqui com um monte de preocupação, estou indo praticamente com a roupa do corpo, chega aqui e descobre que alguém vai dar uma cama, uma geladeira, um prato, uma comida, alguma coisa. Você imagina a felicidade dessa pessoa. Imagina aquele que pode ajudar, que às vezes tem alguma coisa que nem está usando, porque tem em abundância, ajudando essa pessoa, também vai ficar feliz. E o Senhor vai ficar mais feliz ainda, porque é isso que Ele espera de nós, que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Deus se alegra. Muitas vezes outras pessoas são beneficiadas. Às vezes você recebe alguma coisa de alguém como presente e você fala, poxa, mas eu nem vou usar isso. Mas pode ter certeza que daqui a pouco você vai descobrir alguém que precisa daquilo que foi dado para você. Já aconteceu comigo, de ganhar alguma coisa de alguém, mas aquilo não era para mim. Poucos dias apareceu alguém que precisava e estava desesperado. Eu falei, não, eu tenho isso aí lá. Ah, não, alguém me deu, eu não preciso. Não estou falando isso para me vangloriar, não. É para você entender a importância, às vezes, de você doar alguma coisa, de socorrer alguém. E fique tranquilo. Deus vai retribuir para você. Ninguém de vocês, irmãos aqui, me deve nada. Talvez você fale, não deve nada para mim. Fica tranquilo. Eu estou esperando sempre do Senhor por tudo aquilo que eu faço. Aprenda a viver contente com aquilo que Deus te dá. Aprenda a viver contente, apesar do que as pessoas às vezes não reconhecem o que você faz. Não tem problema. O Senhor
não deve nada a ninguém. Ele vai acreditar isso na tua conta. Verso 19, estamos quase terminando. Recebi tudo e tenho em abundância. Não, é 19, esse é o 18. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está bem claro isso aqui, não precisa nem explicar, né? Super claro. Deus há de suprir, segundo a sua riqueza, as vossas necessidades. Não confundam necessidades com desejos. Necessidades é aquilo que você realmente precisa, não aquilo que você quer. Deus supre qualquer necessidade. Verso 20. Ora, a nosso Deus Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, com tudo o que acontece, como eu disse, Paulo jamais foi arrogante. Quando ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando porque aquelas pessoas não conheceram Jesus, não tinham a Bíblia como nós temos, não chegava a eles como chega a nós hoje a palavra do Senhor. Então Paulo era o referencial. Quando eu contei a historinha do pregador que pegou o ônibus lá, 25 centavos, para que devolver? Às vezes uma atitude vai fazer com que o evangelho não chegue a alguém. Paulo era o referencial, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O fundador da igreja de Filipos, em momento algum, se gloria dos seus feitos no trabalho evangelístico. Ele valoriza aqueles que de alguma forma o ajudaram. Ele dá todo o crédito e a glória ao Senhor. Ele pede para que Deus supra as necessidades dos seus colaboradores. E Deus supre. Paulo é grato pelo envolvimento dos irmãos no trabalho de evangelização dos gentios. É dobrar o paraquedas. Tem que confiar. Paulo confiava nos irmãos. E os irmãos confiavam em Paulo. E todos eles confiavam no Senhor, que nada iria lhes faltar, que o Senhor supriria qualquer necessidade. Aí vem as saudações finais. Vamos ler versos 21 e 22. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo, vos saúdo. Todos os santos vos saúdo, especialmente os da casa de César. Aqui Paulo saúda os irmãos da igreja, que provavelmente a carta foi lida diante deles. Mas nós vemos aqui que existem três grupos de cristãos que são mencionados por Paulo. Ele diz no primeiro momento ali, saudai a cada um dos santos, tal, os irmãos que se acham comigo. Provavelmente eram outros irmãos que estavam presos com Paulo, privados de liberdade. Aí ele fala, depois, no início do 22, todos os santos vos saúdam. Quem são os santos? Os convertidos. Provavelmente ele deveria estar falando daqueles que não estavam presos, que moravam na cidade, ou aqueles que sabiam que Paulo estava lá, visitavam. E aí ele diz especialmente os da casa de César, aqueles que eram cristãos e que trabalhavam para os romanos. Provavelmente, a maioria dessas pessoas que Paulo está falando para a igreja, os irmãos, mando saudações para vocês, eram irmãos que tinham ouvido de Paulo o evangelho, que tinham se convertido ao evangelho, e agora eles estavam falando, mandando saudações para os irmãos de Filipos. Então veja a importância de se envolver com missões, de investir, mesmo que seja pouco, porque vai ter retorno. E esse retorno será acreditado na conta dos santos. Se você não receber recompensas nesse mundo, pode ter certeza que ela estará lá te aguardando no mundo vindouro. E podemos encerrar com o verso 23, que nós iniciamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E que Deus seja louvado e que nós possamos, assim como Paulo, como os irmãos de Filipos, investir no Evangelho, acreditar que
a recompensa vem do Senhor e que vale a pena continuar a obra que Cristo iniciou. Quero chamar o pastor Lucas para fazer a oração final.